Pois bem, eu queria convidá-los a lerem comigo, acompanhar a leitura do capítulo 12 de Lucas. E eu vou ler 6 versículos. O texto diz o seguinte, Lucas 12, do verso 42 ao verso 48. O texto fala o seguinte: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Aqui nós acabamos de ler o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, dos versos 42 até o verso 48. Tá certo? Então veja só, quando Jesus Cristo conta essa parábola, por detrás dessa parábola existe uma intenção. E agora surge a seguinte pergunta: qual é o coração, qual é o centro, a mensagem principal dessa parábola? É o seguinte: a parábola nos convida a ter uma conduta responsável e ética. Mas não é para todos que a parábola está falando. Uma conduta ética e responsável todos nós temos que ter. Mas especificamente a parábola remete aos líderes, a pastores, padres, diáconos, presbíteros, evangelistas, pessoas que exercem função de responsabilidade, funções administrativas, funções apacentadoras dentro da igreja. Da res ecclesia, né? Da coisa eclesiástica, da coisa evangélica, da coisa que administra a igreja. E é interessante que o versículo 42 diz uma coisa fundamental para nós entendermos essa parábola. Quando Jesus Cristo diz o seguinte: quem é o administrador fiel? Algumas versões da Bíblia trazem a palavra administrador como a palavra servo. Tá bom? Então era comum na cultura da época, né, ali do Médio Oriente, uma pessoa que possuía várias terras, propriedades, ela se ausentar por algum motivo. Não sei, talvez ir no enterro de um parente distante, né? Ou ir a um casamento, etc, etc, etc. E essa pessoa deixava um responsável sobre suas propriedades. Tá bom? O texto grego vai nos dar a palavra oikonomos, né? De onde nós temos a palavra economia. Tá certo? Então, oikonomos é o administrador. É a pessoa que fica responsável para cuidar, para gerir toda a questão da casa. Porque oikos do grego é casa, né? Onde nós temos a palavra economia, a administração do lar e assim sucessivamente. Então, o texto fala especificamente para essas pessoas que têm um cargo de responsabilidade na sua comunidade de fé, na sua igreja, tá certo? E esse texto nos ensina que, primeira coisa, o objetivo da igreja e o objetivo das pessoas que estão à frente da igreja não é atender os seus interesses pessoais. Não é sua autopromoção, tá bom? Não é ganhar dinheiro, como acontece com algumas comunidades, né? Ganhar notoriedade na sociedade, etc. Se você faz um trabalho relevante, um trabalho que alcança a comunidade, as necessidades do povo, logicamente você vai receber notoriedade, mas esse não é o objetivo, tá bom? Então o que acontece? O objetivo de Deus ter estabelecido líderes, sacerdotes dentro da igreja,
é para edificar o corpo, para cuidar. Interessante que esse texto, no versículo 42, a palavra no original fala a palavra terapeutis. Terapeutis é de onde nós temos a palavra terapia, tá certo? E algumas traduções traduzem isso como cuidar, apacentar, tá certo? Então, como no versículo 42, né? Encarregar o servo para lhes dar a porção, lhes dar o que lhe é devido, tá certo? Então, quando nós encontramos esta palavra que diz que os líderes foram colocados, os administradores, né, os sacerdotes, os responsáveis, eles foram colocados para ter cuidado, ter um trato terapêutico com o povo, automaticamente nós entendemos o significado da parábola. Ou seja, quando Deus coloca esses líderes, essas pessoas à frente do povo, para que essas pessoas tenham todo o cuidado. E perceba que quando nós falamos de terapeias, a palavra grega, nós estamos falando do mesmo cuidado que um médico tem com um paciente. E aqui Jesus Cristo usa uma coisa interessante, que é o administrador fiel. Quando nós vamos analisar o texto, está dizendo o seguinte: administrador inteligente, perspicaz, uma pessoa que vai cumprir com a sua necessidade. Então, veja só, quando Jesus Cristo fala essa parábola, ele está dizendo que o seu povo necessita de cuidado, necessita de atenção, necessita de terapia, de trato, de zelo, tá bom? Então, o povo de Deus precisa receber alimento para a alma. E Deus não vai enviar anjos para fazer essa tarefa. Deus colocou pessoas para realizar essa tarefa. Só que essas pessoas, muitas vezes, elas usam de prevaricação. Ou seja, ao invés dessas pessoas fazerem aquilo que lhes são atribuídas, essas pessoas fazem outras coisas, né? Por exemplo, quando nós nos deparamos com o texto, ali na altura do versículo 45, olha só o que é que Jesus Cristo fala. Mas suponham que esse servo, né, esse administrador, diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Dito de outro modo, o Senhor colocou essa pessoa para cuidar da sua casa, cuidar dos seus servos, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas posses, né? Ou seja, administrar a coisa eclesiástica. Só que essa pessoa começa a fazer tudo menos aquilo que o servo, que o seu Senhor manda fazer. Então é justamente isso que nós temos que refletir aqui. Em conversas com líderes, com pastores, a principal dificuldade que os pastores de hoje, os sacerdotes católicos principalmente, enfrentam dentro das comunidades de fé é justamente isso. Líderes que não estão ali para atender os interesses da comunidade de fé, mas estão ali porque eles estão em busca de interesses pessoais, tá bom? Eles estão à procura de promoção, eles estão à procura de influência, de dar a última palavra. Então, vários pastores deixam suas igrejas, seus rebanhos, abandonam, entregam o cargo. Por quê? Porque esses líderes se tornam pessoas impastoreáveis, pessoas que não escutam conselho, pessoas que mudam completamente a coisa e fazem a coisa do seu jeito. Essas pessoas, elas usam a igreja, elas usam dos seus cargos para buscar os próprios anseios. Então isso é uma prevaricação, tá certo? Então contra isso, Jesus Cristo está falando da parábola, dizendo, olha, assim como aconteceu lá no início do capítulo 12, versículo 1, que os fariseus mudaram completamente a coisa, a dinâmica da coisa, Jesus Cristo está dizendo, essas pessoas que estão prevaricando, as pessoas que estão à frente dos seus cargos, dos sacerdotes, os sacerdotes de maneira geral, e não cumprem esse chamado, que não cumprem essa responsabilidade, essas pessoas um dia vão prestar contas, tá bom? Então, a prevaricação dos nossos líderes tem transformado as igrejas em locais insuportáveis, tá bom? A prevaricação desses líderes está levando
a própria liderança, há uma espécie de hipocrisia, as pessoas estão encharcadas de hipocrisia, porque no templo, na celebração religiosa, essas pessoas têm uma aparência, elas têm uma postura, uma linguagem, uma conduta. E nos bastidores, essas pessoas são verdadeiros demônios dentro da comunidade de fé. Então é justamente sobre isso que o texto está falando. Imagina que o cara deixa tudo na mão de um administrador e o administrador faz as suas coisas como bem lhe apraz. É justamente isso, né? E sem contar o seguinte, que essas pessoas, elas se tornam pessoas impastoreáveis, pessoas difíceis de lidar. Então, grande parte dos pastores que eu conheci na minha lida, tá bom, no seminário, no ministério, que estão abandonando o seu ministério ou estão mudando de igreja, é justamente por causa dos líderes. Ou seja, a prevaricação desses responsáveis. Porque ao invés de cuidar do povo, ao invés de alimentar o povo, de ter cuidado terapêutico com o povo de Deus, eles usam a coisa eclesiástica para o próprio benefício e tornam a igreja um lugar insuportável. Tá bom? E o que acontece? Essas igrejas, essa liderança, elas se tornaram dentro das nossas igrejas como se fosse aquela parábola, né? Aquela historinha do elefante na sala. Ou seja, você não sabe o que fazer com essas pessoas, né? As pessoas muitas vezes têm mais autoridade do que o próprio sacerdote, né? Ou pelo menos querem ter mais autoridade do que os próprios sacerdotes, tá bom? Então, quando nós lemos a continuação do texto, os últimos versículos que nós lemos, Jesus Cristo fala o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, essas pessoas que buscam cargos de responsabilidade, cargos de liderança dentro da igreja, essas pessoas precisam entender que elas receberão um juízo de Deus muito mais severo do que as demais pessoas. Então, o critério de juízo divino para com essas pessoas será muito mais rígido, tá bom? Então, se você é um líder e você percebe que a sua conduta está sendo de prevaricação, você está atendendo seus anseios e não os anseios da comunidade de fé, então, primeira coisa é o seguinte: para evitar essa punição divina, mude de atitude. Então, procure os interesses do reino e não os seus interesses. Segunda coisa, se você não consegue mudar essa sua postura, então procure ajuda, né? Então, nós temos líderes dentro da igreja para isso mesmo. Nós temos os sacerdotes, o pastor, o padre, os líderes da igreja. E algumas igrejas, inclusive, têm irmãos que são psicólogos, psicanalistas. Procure a ajuda dessas pessoas, tá bom? Você não está só. E dentro dessa situação, se você percebe que de alguma forma você está contribuindo para essa prevaricação, então deixe o cargo, entregue o seu cargo, renuncie a esse cargo com dignidade, né? E siga a sua vida cristã, vá se curar, vá se tratar, tá bom? Para que você não comece, né, ou continue a prejudicar esse trabalho tão lindo que é o trabalho da obra de Deus, tá bom? E eu vou concluir, tá certo? Então, espero que vocês possam meditar nesse tema, tá bom? Que Deus colocou administradores, líderes para cuidar do povo, tá certo? Para ter uma postura terapêutica em relação ao povo de Deus, tá certo? Essas pessoas não podem agir segundo os seus interesses, mas devem agir eticamente e com responsabilidade. De outro modo, está à altura dessa responsabilidade, tá bom? E sabendo que um dia todo o nosso trabalho será julgado e criticado pelo nosso Senhor, tá certo? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Desejo um ótimo domingo, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês. Um abraço.